Mais uma vez, graça e paz, irmãos, amém? Que bom, que alegria poder orar pelos nossos irmãos, nossos amigos e declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. E essa oração, ela tem muito efeito, que a Bíblia diz que a oração apenas de um justo já pode demais. Você imagina um monte de justo orando? É bênção demais, irmãos. Então receba para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, hoje nós estamos no nosso primeiro culto de Santa Ceia e também hoje nós vamos falar para você acerca do nosso tema do ano de 2023. E a mensagem hoje é pautada no tema. Sei que hoje é a ceia também. Vamos já ceiar. Mas eu quero, nesse primeiro culto, falar para vocês acerca do tema, que não deixa de também fazer alusão à ceia. Então, eu quero ganhar tempo aqui para expor esse tema, porque é muito importante. E eu quero colocar aqui no telão para você ver o tema do ano de 2023, que nós vamos estar falando nele o ano todo. O que está dizendo aí, irmãos? Lê aí para mim, 1, 2, 3 e... Começa do 2023, tá? Vamos lá então? Foi só um ensaio, erro de Vamos cortar essa parte. 1, 2, 3 e... Olha aí, ó. Fala pro teu irmão, você já começou a semear? Fala para ele, se não semear, como vai colher? Preciso semear, né? Vamos para o tema dessa noite e também do nosso ano de 2023, que estamos falando sobre semear e colher. E olha aí que tem uma mão aqui semeando, colocando na terra a semente. Irmãos, esse tema, a princípio eu recebi assim, eu creio que foi Deus que me deu esse tema, mas a princípio eu ainda relutei. Eu queria mudar. E fiquei buscando de Deus o tema, Senhor. O tema que o Senhor vai trabalhar neste ano. Mas ele já tinha me dado, só que eu queria... Porque você vai falar de semear e colher, muita gente leva muito para o lado financeiro. Isso é só um detalhe, você vai ver aqui na mensagem. Isso é só um detalhe, isso não existe só um tipo de semente, certo? Então eu, ser humano, eu não quis muito atentar, mas o Senhor falou fortemente comigo. Eu quis colocar outra coisa, multiplicação, sabe? Tantas coisas vieram na minha mente, mas sempre o semear e colher estava ali, cutucando a minha cabeça. Eu falei, então tem que ser esse mesmo. E tem uma razão e um propósito também pelo qual nós colocamos esse tema, né? Porque nós fizemos uma reunião pela manhã com todos os pastores. Foi uma reunião excelente. Chegamos aqui às 9 horas da manhã, saímos 1 hora da tarde. Porque era preciso nós conversarmos muito bem para esse ano. Porque, irmãos, se nós queremos realmente colher coisas grandes, nós temos que semear na proporção daquilo que nós queremos. Nós vamos aprender isso também hoje. E domingo que vem, já é aqui a convocação oficial. Nós estaremos reunindo com toda a igreja, todos os irmãos. Tá bom, irmãos? Fale para o seu irmão, avise para o seu irmão do seu lado aí que ele não está ouvindo. Fale, ó, irmão, domingo que vem, reunião. Fale assim, ó, para mim e para você. Fale para ele, não falte. Tudo entendido, irmãos? Amém? Então, ok. Vamos lá então para a mensagem desse domingo, dessa noite.
Ano de 2023, ano de semear e colher. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, e gostaria que você ficasse ligado comigo aqui, é que o reino de Deus, ele é constituído de princípios que ele mesmo constituiu e estabeleceu. Então, primeira coisa, quando você vai falar de, por exemplo, semear e colher, a gente precisa entender que quem estabeleceu tal coisa foi Deus, não foi homem. Então, se nós falamos de semeadura na igreja, não é algo inventado pelo homem, por pastor, por líder, por obreiro, diácono, diaconisa, né? Apóstolo, semideus, não sei o que tem, que existe por aí. Foi constituído e estabelecido pelo próprio Deus. Então, se foi estabelecido por Deus, para nós vivermos dentro de princípios, a igreja precisa obedecer princípios, se ela quer ser bem sucedida na terra. Então, o princípio de semear e colher foi estabelecido por Deus. Quando o ser humano entende e se move de forma correta e intencional, com certeza, ele vai colher, ele vai usufruir daquilo que ele plantou. Se nós estamos falando de um princípio de semear e colher, eu entendo, eu me movo intencionalmente no sentido do princípio, eu estou dentro, debaixo de princípio, é isso que você vai receber, é isso que você vai viver, isso que vai, aleluia, já tinha, né? Poxa vida, Deus abençoe, Deus vai te dar em dobro, é muita bênção, ó, já serviu, ó, para Neide. Amém, irmãos? Entendemos essa primeira parte aí? Viver debaixo de princípio, primeira coisa que é preciso entender, que os princípios foram estabelecidos por quem? Por Deus. Porque muita gente usa desse princípio para colocar doutrinas de homens, para colocar ideias humanas, e aí eles só falam de dinheiro, 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 a campanha do dinheiro, dinheiro para lá, dinheiro para cá, e nós sabemos que não é dessa forma. Por isso que o Senhor, você lembra de Noé? Quem foi Noé na Bíblia? Noé foi um homem que construiu a arca, que achou graça diante de Deus, e que Deus falou algo muito poderoso após o dilúvio, quando toda a humanidade foi exterminada, com exceção da família de Noé. Deus fala algo muito poderoso após o dilúvio. Vou ler para você, Gênesis capítulo 8, versículo 22. Vamos ler junto? Leia aqui comigo, irmãos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eita, olha que coisa. Quem falou isso foi Deus. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Se semear, certamente vai acontecer o quê? Não é uma ideia de homem, é um princípio de Deus. É lógico que nós estamos aqui olhando, observando esse versículo, e aqui Deus está falando de coisas literais. Se tem dia, tem noite. Se tem frio, tem calor. Se tem verão, tem inverno. São coisas naturais e literais. Se alguém pega uma semente, joga na terra, planta, vai colher. São coisas objetivas, literais. Agora, Deus estabeleceu isso aqui, mas também nós podemos levar para outras áreas da vida, e a Bíblia prova isso.
Por exemplo, você pode semear coisas no espírito? Pode. Você pode colher frutos espirituais? Sim. É bíblico. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8, 9 e 10. Eu vou ler para você. Olha só que coisa interessante. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Diz assim, ó, vou ler para ser mais rápido. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também ele colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne semeará ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Podemos semear, buscando o princípio lá do início. Podemos semear na carne para colher corrupção? Podemos. Então é muito importante, nessa lei da semeadura, nessa linguagem de semear e colher, é importante também nós observarmos não só coisas físicas, literais, naturais, mas também as espirituais. E o que Paulo está falando nesse versículo aqui? Olha, se você semear apenas na vontade da carne, é a carne que manda. E quando fala de carne, fala de vontades humanas. Quando nós somos convocados para algo espiritual, a carne vai contrária a isso. Quando você e eu somos convocados para jejuar, o que a carne fala para você? Vamos orar todos os dias às 5 horas da manhã. O que a carne fala para você? Mas o que o seu espírito fala para você? Se semear na carne também vai colher destruição. Mas se você semear no espírito, do espírito você vai colher vida. Vida. Você entende, irmãos? O fato de você ter saído da sua casa e vindo aqui, por saber também que é ceia, você também está semeando na sua vida algo espiritual. Você está semeando no Espírito e vai colher no Espírito. O que você quer colher no Espírito participando da ceia? É saúde? É bênção? É conversão da família? Vai acontecer. É a sua disposição. Você entende, irmãos? Então, fala mais. E não vos desfaleçamos de fazer o bem. Fazer o bem também é semeadura. Entra no rol da semeadura. Porque aquilo que você faz para as pessoas, você está lançando sementes. Faz o bem. E o que você vai colher? Você vai colher o bem. Eu me lembro que um dia eu estava de moto lá em Nova Cidade. E nós, como bons cristãos, sempre gostamos de fazer o bem para as pessoas, seja o que for, só se não tiver ao nosso alcance. E eu me lembro que eu vindo perto ali daquela caixa d'água do Nova Cidade, a corrente da moto quebrou. Pá! Primeiro, que já foi um livramento que eu não caí. Agora pensa, eram 11 horas da noite. Meio escuro a rua. E agora? E para empurrar a moto pesada com esses músculos que o Senhor me deu. Porque essa minha moto, ela pesa. E eu disse, Senhor, muita gratidão por tudo. Eu sempre costumo falar isso. Acabou o gás, graças a Deus.
Acabou tudo, graças a Deus, gratidão, Pai. E eu fiz o que nessa hora? Agradecer a Deus, porque eu não conheço o propósito dele. Se o Senhor quer me provar agora, então prova, pode provar. É medo? Não estou sentindo. Se alguém vier me roubar, eu dou tudo. Pega celular, pega tudo, pega moto. Eu vou fazer o quê? O Senhor não está comigo em todos os momentos, em cada segundo, em cada minuto? Mas existe uma lei de semear o bem. Você está semeando bem? E aí no momento, para uma moto do meu lado. Eu falei, é agora. É agora, Senhor. Aí fala, opa, boa noite. Se deu boa noite, é uma pessoa normal. Eu falei, opa, boa noite. E aí, amigo, aconteceu aí? Eu falei, quebrou a corrente. Aí, monta aí na moto que eu vou com o meu pé te empurrar até ali que tem uma oficina. Esse homem estava todo de branco. Eu não sei se ele trabalhava na Showa, na Honda. Estou falando para você. Roupa dele toda de branco. Não sei se era enfermeiro, não sei. Eu só sei que me ajudou. E ele me deixou lá. Foi embora. Aí ele fez a volta pela outra rua e ainda falou comigo. Eu falei, obrigado. E pronto. E não passou mais uma viva alma ali. E aconteceu, resumindo a história, né? Aconteceu que eu fui atendido pelo rapaz, só que o rapaz não tinha uma outra peça para repor para mim. Aí isso já ia dar quase meia-noite. Aí eu tive que acionar um outro anjo, chamado Elidiano. Eu liguei 152 vezes. E ele não atendia. Não sei se era ele que desligava ou ele. Aleluia! Para essa família abençoada demais. Até tomar uma água aqui. Aí, irmãos, resumindo, Elidiano foi lá, me ajudou a trazer a moto no carro. Glória a Deus. E ele também fazendo bem, então vai receber bem também. Não esqueça, tudo que você faz pelas pessoas é também um tipo de semeadura. Faça com amor. Mas enfim, então aqui nós vemos o princípio de semear e colher, que também funciona como funciona para a nossa vida espiritual, material, física. Versículo 9 e 10 também fala daquilo que fazemos para as pessoas, também entra no campo da semeadura, e na hora certa, nós iremos colher. Aleluia! Pelo menos 3 verdades acerca dessa lei espiritual também estão contidas na Bíblia, debaixo desse princípio. Primeiro, sobre semear e colher. Você só colhe aquilo que você planta. Fala para o teu irmão, você só pode colher aquilo que você planta. Se você plantar milho, você vai colher feijão? Não vai. Não tem como, irmãos. Você só vai colher aquilo que você planta. É uma das verdades bíblicas que Deus estabeleceu. Se você semear uma soja, você não vai colher trigo. É tudo partindo do princípio que você plantou. Então isso é importante, porque às vezes nós murmuramos, tal coisa não acontece comigo. Você plantou isso? As pessoas parecem que não ligam para mim. Você liga para alguém? As pessoas não querem fazer amizade comigo. Você é amigo. Você só vai colher o tipo de semente que você plantou. Isso é um princípio. Enquanto a terra durar, semear e colher não vai deixar de existir.
Mas a primeira verdade é, você só vai colher o que você plantar, a semente que você plantar é o que você vai colher. Amém, irmãos? Quer algo poderoso? Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 37 ao 38, olha o que diz, vou ler para você, não julgueis, isso Jesus falando, e não sereis julgados. Olha o princípio de semeadura aqui, se eu não julgo ninguém, consequentemente eu também não serei julgado. Jesus falando, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado. Aqui não está, Jesus não está se relacionando, não está se referindo, melhor dizendo, ao Pai, está se referindo às pessoas. Eu quero receber perdão de alguém, eu tenho que fazer primeiro o quê? Perdoar. Eu quero tanto reatar minha amizade com essa pessoa, mas ela não me perdoa. Mas você já foi pedir perdão dela? É um princípio. Versículo 38 diz assim, dai sempre e recebeis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada ou recalcada, dependendo da versão da Bíblia, boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa medida será usada para vos medir. Primeira parte, Jesus está falando de atitudes que nós devemos ter com as pessoas. Também é semear e colher. Eu não julgo, eu não condeno, eu perdoo. O verdadeiro cristão, ele vive debaixo desse princípio, porque se ele não julga, não condena, ele perdoa, ele também vai receber isso para a vida dele. As pessoas não vão estar nos julgando, por quê? Porque não vê julgamento em mim, não tem o que falar de mim, não tem em quem me condenar, porque eu não ando condenando ninguém. Eu não tenho inimizade com as pessoas, porque se alguma coisa acontecer, eu já peço perdão, me perdoa, eu errei mesmo, e acabou. Olha só que coisa legal, é verdade ou não é? Mas dentro desses versículos, Jesus também fala de algo muito forte, dai, fala de doação, doar, de ofertar, e que também essa pessoa receberá uma medida recalcada ou calcada, sacudida e transbordante. São pessoas que cooperam não só com o reino, com os dízimos, com as ofertas, mas que cooperam também com o seu irmão, com outras pessoas, onde você está. Você entende? Você sabe que é uma medida recalcada, sacudida, transbordante? Eu estava vendo isso, pesquisando sobre isso aqui. Você pega um saco, farinha, por exemplo, né? Que é, falar de farinha todo mundo entende, aqui. É ou não é? Só a Neide, que ela é de São Paulo, ela leva para lá, né? Olha aí, ó. Então, uma medida dessa, para aqueles que vivem debaixo desse princípio, acontece o que? A Bíblia diz que ele receberá de volta essa medida. É um saco cheio de farinha, um exemplo, né? A pessoa sacode aqui, e não tem quando você bate assim, calcada, né? Bate mais para receber mais. É uma medida bem sacudida, recalcada, e que quanto mais enche, na verdade, até... Isso aqui foi o que Jesus falou. Dai, sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Por isso que tem gente que quanto mais tem, mais Deus dá.
Mas se você for ver a vida dessa pessoa, é uma pessoa que realmente dá, doa, oferta. Em contrapartida, Provérbios 11, 24 diz o quê? Que o que retém, acontece o que com ele? Cada vez fica mais pobre. Olha só. Então, vamos adiante. Aqui dentro desses versículos, você pode incluir tudo aquilo que você imagina de doação. Tudo. Algo material, um objeto, o seu tempo, o seu serviço. Porque como eu falei para você, quando nós falamos de semear e colher, muitas pessoas se aproveitam disso para falar só de dinheiro. Não é só dinheiro, irmãos. O seu tempo, o seu serviço, algo material. Por exemplo, esse púlpito aqui, é algo espiritual ou algo material? Material. A igreja não comprou esse púlpito. A igreja recebeu como oferta. Você entende? E o que você acha? Que Deus está devendo essa pessoa agora? Sacudida, recalcada, transbordante. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Objetos, cooperação, seu dízimo, sua oferta, algo que você dá, uma cadeira para a igreja, um saco de cimento, areia, alguma coisa que você fizer, dá. Jesus disse: dá e receberá de volta. Mas não receberá de volta de qualquer jeito. Vai ser transbordante. Nós temos esse ano para entrar dentro dessa mentalidade e debaixo desse princípio de semear e colher. Por quê? Porque esse ano, irmãos, o desafio que foi lançado, eu vou abrir aqui essa parte para você, antes de domingo que vem. O desafio que foi lançado para nós, da parte de Deus, é que até antes de terminar esse ano, esse terreno esteja coberto. Se você crê, aplauda Jesus. É verdade. Pastor, como vai acontecer isso? Dai sempre e recebereis, na medida em que você dá. Você entende, irmãos? As pessoas não atentam para isso. Pode ver, aquele que retém, ela mesma pode dar testemunho da sua própria vida. O que acontece? Eu não preciso falar. Eu já fiz um desafio aqui para os irmãos lembram, logo no início, que começou a ID. Irmãos, se você der algo para a igreja, pode ser dízimo, uma oferta, um objeto, eu não sei, seja o que for, se vai faltar para você, faça um teste. O dízimo, por exemplo, faça um teste se vai faltar para você. Tem mais, faça um outro teste. Não dê, fique com 100% e me diga se a coisa melhorou. Me fale, pastor, melhorou, fiquei com 100%, melhorou. Eu vou dizer para você, então continue sem dar, porque dá certo então. É o que eu vou dizer. Mas alguém tem algum testemunho desse aqui, irmão? Não, ninguém. Irmão, não tem nem vontade de falar, né? Pois é. Vocês já sabem que na nova aliança, já expliquei isso aqui, nós não temos obrigatoriedade. Deus não vem e diz assim, ó, se não der, maldição. Não. Se não der, o devorador vai te pegar na tua casa. Não. Isso é antiga aliança. Mas tem um princípio estabelecido por ele. Você quer doar, ofertar,
Não se preocupe, Gálatas 6. Tudo que o homem semear, ele vai colher. É um princípio, irmãos. Então a gente precisa atentar para isso. Segunda verdade, dentro desse princípio, você colhe na proporção que você planta. Vamos repetir junto então? Você colhe na proporção que você planta. Diga aí então, 1, 2, 3 e... Você colhe na proporção que você planta. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Olha o que diz lá. 2 Coríntios 9, 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Você colhe na proporção que você semeia. Então, presume-se aqui também que aquele que não semeia nada, não tem nada para colher. O que vai colher? Você entende? Isso é em todas as áreas da nossa vida. E terceiro princípio, por causa do nosso horário, é preciso saber que existem tipos de sementes. Por exemplo, palavras são sementes. Palavras são sementes. Você não deve falar aquilo que você não deseja que se torne realidade. Não fale. Ai, está muito difícil. Palavras são sementes. Está tudo caro, não posso comprar nada. Palavras são. Se você está dizendo, a semente que você está plantando, você vai colher. Você nunca vai conseguir comprar nada. Palavras são sementes. Outra coisa, atitudes são sementes também. A forma como tratamos as pessoas, foi o que eu falei no item anterior. A forma pelo qual tratamos as pessoas, também é a forma que nós seremos tratados futuramente por alguém. Trate as pessoas bem, com generosidade, com cordialidade, com atenção, com carinho. E é isso que você vai receber. Amém, irmãos? Concluindo, a lei de semear e colher é uma lei que não pode ser evitada. Você fala assim, talvez, alguém, né? Então eu não vou entrar debaixo dessa lei. Eu não quero. Será que isso pode? Será que alguém pode ficar fora disso, irmãos? O que você acha? Colossenses capítulo 3, versículo 25. Aleluia. Pensei que já era a trombeta de Deus, os anjos. Vamos lá, irmãos. Olha o que diz. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisso não há exceção para pessoa alguma. Tudo que você plantar através de gestos, atitude, comportamento, palavras, intenções, oferta, dízimos, tudo que você fizer, você não pode evitar a colheita. Todos estão debaixo desse princípio. Para o que semeia, só existe uma opção: colher o que plantou. Só existe uma opção. Sabe por quê, irmãos? Olha essa frase: o princípio que você quebra, um dia vai quebrar você. O princípio que você quebra, um dia vai quebrar você. Por que a minha vida está desse jeito? Você quebrou um monte de princípio. Mas eu estou de fora desses princípios de semear e colher. Ninguém está de fora.
Ninguém. É o que a Bíblia diz. Nisto não há exceção para pessoa alguma. Se fez injustiça, vai receber injustiça. Consequentemente, se você fez algo justo, coisas justas vão acontecer com você. Você vai estar na frente. Isso também se chama graça. Aleluia! Outra coisa importante, caminhando para o final. Não importa se alguém tem conhecimento sobre esse princípio. Se alguém tem algum conhecimento, por exemplo, de agronomia, de germinação, que é uma questão de conhecer como funciona a semeadura quando alguém planta algo na terra, não importa se tem conhecimento disso ou não. A semente simplesmente brota pelo fato de ter sido plantada. Pronto e acabou-se. Foi plantada. Você não precisa ter conhecimento de nada. Ela vai germinar e vai dar fruto. A semente não obedece ninguém. Depois que está plantada, já foi. Se você chegar lá e começar a falar, não quero que brote, eu não quero, a semente não vai ouvir. Ela vai brotar, vai crescer, vai dar frutos. Amém? Quando nós nos movemos no princípio, ele terá resultado. Mas também se movemos contrário a esses princípios, da mesma forma nós teremos resultados opostos. Não tem para onde fugir. Então, você sempre vai colher aquilo que você planta. 2023 é o ano de plantar, de semear e colher. Quantos recebe para a sua vida? Fica de pé então. Aleluia.